Boa noite. Esse é o nosso primeiro culto a Deus nesse espaço. Um espaço que comumente chamamos de igreja. Mas será que isso é igreja? Será que esse lugar é realmente uma igreja? Eu ainda me lembro quando o Roberto e a Valna foram pela primeira vez na casa do João Rodrigues, onde até domingo passado fazíamos nossas reuniões de domingo. Heitor, o filho mais velho deles, logo que entrou, disse num tom de surpresa: Pai, você me disse que nós íamos para uma igreja, isso aqui é uma casa. E quem conhece o Heitor pode imaginar como ele disse isso. Na semana passada, Lucas Fonseca nos ensinou sobre discipulado, usando o trecho final do capítulo 8 de Marcos e o primeiro versículo do capítulo 9. E com isso, nós terminamos a primeira metade do Evangelho de Marcos. Paramos bem na dobradiça da estrutura do livro. Paramos para falar um pouco mais sobre igreja. Afinal de contas, o que os filhos dos nossos vizinhos e amigos dirão quando entrarem nesse espaço? Bah, isso aqui não é uma igreja. Essa mudança da varanda da casa do João para este espaço pode e deve trazer algumas perguntas sobre o significado de igreja, sobre o objetivo dessa comunidade que tem crescido em torno do nome Igreja Fonte. Meu desejo é de, em alguns poucos domingos, nós olharmos para a nossa história, olharmos para a palavra de Deus e identificarmos e destacarmos o que é uma igreja, o que significa fazer parte da igreja, olhar para a missão da igreja e fazermos uma autoavaliação. Estamos no caminho certo? Sendo assim, vamos orar juntos e pedir que Deus nos ensine. Senhor, muito obrigado por estarmos juntos aqui mais uma noite. Obrigado por cada irmão e irmã, visitantes que estão aqui, desejosos de aprender a palavra de Deus. Que o Senhor seja glorificado e nós saibamos, Pai, melhor entender o que é a igreja, projeto, criação do Senhor. Também que nós olhemos para nós mesmos e percebamos, Pai, se estamos no caminho certo. Eu peço a tua ajuda. Em nome de Jesus. Amém. A palavra igreja no Novo Testamento vem da palavra grega eclesia, e que geralmente significa um ajuntamento de pessoas cristãs. De fato, a palavra expressa uma assembleia de pessoas, uma reunião, não precisa ser de cristãos. Por exemplo, entre os gregos, uma reunião política era uma eclésia, uma igreja, assim dizendo. Mateus é o único dos evangelistas que usa essa palavra e ele faz isso duas vezes. E dentre essas utilizações dele, vale destacar a primeira dessas, a primeira dessas que ele usa para falar com vocês sobre isso. Né? Ele escreveu: E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Se lembra do contexto? Jesus chegando até os seus discípulos e perguntando o que os outros pensavam a respeito de Jesus, e depois ele pergunta: e vocês, discípulos, o que vocês pensam de mim? Pedro dá uma resposta dizendo que ele é o Cristo, dá uma resposta em nome, como líder dos próprios discípulos, apóstolos de Cristo, e então Jesus responde o que acabamos de ler. E por que esse trecho é importante? Porque claramente mostra quem é que edifica a igreja. Jesus Cristo. Ele é o construtor. A ideia do que a igreja é dele. E Jesus decide fazer isso por meio dos apóstolos, mas em especial sobre um, Pedro. Agora, não se enganem, porque esse texto não tem nada a ver com a doutrina romana do Supremo Pontífice, o Papa. Aliás, a palavra Papa, com significado de cabeça da Igreja Católica Romana, somente foi oficializada no século XI pelo Papa Gregório VII. Quando Jesus diz que edificaria a igreja dele, note bem na passagem, a minha igreja. Ele não estava dizendo que seria um edifício, que seria uma casa onde as pessoas se encontrariam. Não, seria um local. Você sabia que a palavra igreja na Bíblia nunca foi usada para se referir a um local específico? Aqui a igreja batista, aqui a igreja presbiteriana.
aqui é a Igreja Católica, ali é a Igreja Assembleia de Deus. Nunca! E eu gostaria que vocês se lembrassem disso. Se lembrassem como o povo de Asgard foi lembrado num dos filmes de Thor. Se você é hipersensível a spoilers, esse é o momento de você fechar seus olhos e tampar seus ouvidos por 10 segundos. Asgard não é um lugar, é um povo. A igreja não é um lugar, é o povo de Deus. E hoje, como povo de Deus, nós nos reunimos neste local, ao lado da feijoada do papão. Esse local não é a igreja. A igreja é o povo de Deus reunido para uma missão. É o ajuntamento daqueles que creram no Senhor Jesus Cristo e que buscam cumprir com os propósitos de Deus. E se você, como eu, já creu na palavra de Cristo, se você creu que Jesus morreu para lhe salvar da condenação que os seus pecados causaram, se você creu que Cristo ressuscitou e um dia ele ressuscitará para a vida eterna, então você é parte dessa igreja. Cada indivíduo no mundo que creu na mensagem do Evangelho faz parte da igreja de Cristo. Pode estar dentro de uma comunidade batista, presbiteriana, assembleiana, talvez católica, talvez um desses nomes bem complicados. A questão é, se cremos na forma correta e no alvo correto, nossa postura diante de Deus e diante dos homens positivamente se transforma. Nossa identidade passa a ser a identidade que Deus nos dá. E essa nova identidade, em decorrência da fé, que, como eu disse, tem uma forma correta e um alvo correto, é a expressão de que somos parte da Igreja de Cristo. E como Igreja de Cristo, pretendemos usar esse espaço onde hoje estamos por vários meses, não sabemos quanto tempo. O que nós sabemos é que juntos temos responsabilidades e compromissos, sendo o maior e mais especial o compromisso de juntos vivemos para espelhar e espalhar a glória de Deus. E como é que podemos fazer isso? Abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2. E antes do versículo 42, onde começaremos o foco do nosso estudo de hoje, Pedro havia pregado às pessoas da Judéia e todos que viviam em Jerusalém. Ele explicou ao povo sobre a identidade de Jesus. Ele era o Messias. E com isso ele convidou as pessoas a se arrependerem, a crerem em Cristo para perdão de seus pecados. E o resultado foi que cerca de 3.000 pessoas se converteram. Vejam, os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. A mensagem de Pedro não precisava de atrativos superficiais e desnecessários. Ele apresentou Jesus Cristo tal como ele era, mostrando como a salvação era necessária e obtida por causa da graça, por meio da fé. Todos estes que aceitaram a mensagem acabaram se integrando na primeira igreja fonte de Jerusalém. Uma igreja que era dedicada aos elementos essenciais da fé cristã. Uma igreja que tinha um caráter piedoso. Uma igreja que causava impacto na sociedade. E para muitos, esse texto apresenta o ideal para as igrejas de hoje. Vejamos. Em Atos 2:42 nós lemos: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E como eu disse, ele era uma igreja dedicada. E o texto começa a dizer que era dedicada ao ensino dos apóstolos. Eles não estavam em busca de shows, não estavam em busca de espetáculos, não estavam em busca de apresentações de PowerPoint com animações legais. O interesse não era pelo tamanho do estacionamento ou mesmo se o local onde eles se reuniam tinham ou não tinha ar-condicionado. E não me entendam mal, com exceção do mês que nós nos encontramos no Hotel Belvedere, essa é a primeira vez que nossos encontros têm ar-condicionado.
Eles não estavam em busca de sensacionalismo, de emoções. Eles se dedicavam a aprender com os apóstolos sobre Jesus. Eu não estou falando desses que se autodenominam apóstolos hoje, como se tal título existisse às pessoas de hoje. Eu estou falando daqueles que caminharam com Jesus, observando e aprendendo bem de perto a se tornarem pescadores de gente. O apóstolo Paulo, ao escrever para seu filho na fé Timóteo, disse em 2 Timóteo 2,2: E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Ensinar e aprender da palavra de Deus é um destes elementos essenciais da fé cristã. O crente no Senhor Jesus precisa, como escreveu Pedro em sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 2 e 3, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Eu ainda me lembro quando comecei a ser mentoreado por um amigo pastor. Eu desejava muito saber o que a palavra de Deus falava sobre alguns assuntos. Em especial, eu buscava ardentemente saber os erros de alguns segmentos, denominações ou religiões ditas cristãs. Como é o seu interesse por aprender do legado escriturístico dos apóstolos, as escrituras, o que eles escreveram, o Novo Testamento? É meu desejo ver esse grupo sendo conhecido como um grupo que se dedica a aprender da Bíblia. Voltando a Paulo, veja a orientação que ele deixa para Timóteo em 1 Timóteo 4, 6 e depois versículos 11 a 13. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Vocês conseguem perceber onde estava a prioridade de Paulo para o exercício ministerial de Timóteo? Seja exemplar conforme a Escritura. Leia a Escritura para todos. Exorte com base na Escritura. Ensine a Escritura. Afinal de contas, 1 Timóteo 4,16 diz: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto os que o ouvem. Mas a igreja de Jerusalém também se dedicava à comunhão. E comunhão traduz a mesma palavra. Viu ali no slide? Traduz a mesma palavra que os nossos grupos nos lares. Aliás, que eles voltam em fevereiro agora. Aliás, se você tem o desejo de sediar, fazendo um parêntese aqui, se você tem o desejo de sediar um grupo destes em sua casa, ou de participar no rodízio de casas para as koinonias, converse comigo antes de você sair daqui hoje, por favor. Essa palavra grega, koinonia, que tanto traduzimos por comunhão, significa partilhar, agregar, juntar. O pecado, quando o pecado veio à existência, ele desagregou, ele separou. E a comunhão que o homem tinha com Deus, ela ficou ferida a ponto de, em Gênesis 4, por exemplo, um irmão matar o outro. Comunhão também é um elemento essencial da fé cristã, uma marca que eu desejo que seja notória em nosso meio. Eles também se dedicavam ao partir do pão. E isso era uma referência à ceia do Senhor Jesus. Eles se reuniam e ceavam em memória de Jesus, lembrando do Evangelho, que Cristo derramou seu sangue e deu seu corpo em prol da nossa liberdade contra o pecado. Essa ação amorosa de Cristo era relembrada na igreja de Jerusalém e os participantes da ceia reafirmavam seu compromisso com Cristo. E um quarto elemento essencial da fé cristã nessa comunidade era a oração. Russell Shedd foi um teólogo muito conhecido e querido no Brasil. Quem aqui já ouviu falar dele? Joia. Shedd era
muito conhecido pelo seu conhecimento bíblico e pela sua piedade. E uma vez perguntaram para ele: Shed, se você pudesse voltar atrás, o que você faria diferente? Ele respondeu: eu oraria mais. As nossas orações não servem para que Deus faça o que nós queremos que Ele faça. Pedir em nome de Jesus, como ensinado em João 14:13, não é meramente acrescentar o nome de Jesus no final da oração, mas é fazer o pedido conforme está no coração de Jesus. Orar é conversar com Deus, é louvá-lo por quem Ele é e por aquilo que Ele faz, é agradecê-lo, é pedir perdão pelos pecados, é apresentar as nossas dificuldades, é pedir auxílio para si próprio e para o próximo. Quando falamos com Deus, nós oramos. Se você quer avaliar o quanto você depende de Deus, sendo isso o contrário do quanto você tem feito na sua própria força, pergunte-se: quanto tempo eu tenho dedicado às orações? Pessoas e comunidades que oram mostram sua dependência a Deus. E por isso que durante nosso tempo de culto a Deus, nós dedicamos tempo para orar. Dedicação ao ensino da Bíblia, dedicação à união entre os irmãos, dedicação à lembrança e anúncio do Evangelho, dedicação às orações. Todos estes são elementos essenciais da fé cristã. São valores inegociáveis e marcas que todas as igrejas devem buscar, inclusive essa igreja, Fonte. Esses elementos essenciais da fé cristã eram vivenciados pelos membros da igreja de Jerusalém, dessa comunidade de pecadores redimidos. Agora, note também, além desses elementos essenciais da fé cristã, o caráter dessa igreja. O primeiro traço desse caráter era que eles estavam cheios de temor. Olha lá, todos estavam cheios de temor. Atos 2:43. Vocês se lembram quando Jesus acalmou a tempestade? Os discípulos ficaram cheios de temor. E quando Ananias mentiu e teve a sua vida ceifada por Deus? Vocês se lembram? Atos 5:5 diz que todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito temor. Quando nós temos a percepção e a consciência da presença de Deus, nosso coração fica cheio de reverência diante da santidade, da grandeza, da pureza, da justiça de Deus, e isso gera temor. Uma marca no caráter dessa igreja, ela exalava a presença do Senhor. Havia temor. Além disso, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Notem bem o que o texto bíblico está dizendo e não está dizendo também. Por exemplo, essa igreja não era uma igreja que fazia milagres. Era uma igreja que tinha apóstolos que faziam milagres. Tomem cuidado com expectativas equivocadas. A igreja edificada por Cristo sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, disse Paulo em Efésios 3:20, que existiram no tempo que Deus escolheu. Estes foram usados por Deus de uma forma diferente que nos usa hoje, ainda que em tempos singulares, manifestações sobrenaturais aconteçam. Essas maravilhas e esses sinais foram evidenciadores da mensagem dos apóstolos. Era a verificação sobre eles, sobre a procedência da mensagem que eles tinham e davam. Em outras palavras, também era o traço do caráter dessa igreja, a presença de pessoas com dons divinos que apresentavam a verdadeira boa nova de Deus, o Evangelho de Cristo. Mas outro traço do caráter dessa igreja era a sua unidade entre os irmãos. Atos 2:42. Os que criam mantinham-se unidos. E entendam que a existência, a criação da unidade entre os irmãos é mérito de Cristo. Ele proporcionou que os crentes nele fizessem parte da família de Deus. Por outro lado, a Bíblia nos convoca a fazer todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4:3. E isso é trabalhoso, conservar a unidade. Isso exige dedicação. O que eles eram dedicados mesmo?
ensino das Escrituras, comunhão, partir do pão, orações. E o que eu estou sugerindo? Que se nós não vivemos os elementos essenciais da fé cristã, nossa busca por unidade será muito difícil, será praticamente vã. A união dessa igreja de Jerusalém era tanto teológica quanto prática. Eles pertenciam a Cristo e viviam a realidade da família de Deus. Quanto mais madura for uma igreja, mais coletivamente ela trabalha. Numa igreja que cresce, a coletividade é mais importante que a individualidade. Um exemplo disso aqui no nosso meio é a generosidade de alguns de nós aqui, que mensalmente tem dedicado parte do salário para pagarmos pelas nossas despesas e até as melhorias nesse lugar que acabamos de entrar. Essas cadeiras, os ares condicionados, os materiais para as crianças aprenderem melhor. A união dessa igreja também se expressava no zelo que tinham um pelo outro. Eles tinham tudo em comum. Quando alguém tinha necessidade, alguns se prontificavam a vender suas próprias propriedades. Eles se preocupavam uns com os outros. Eles cuidavam uns dos outros. A união entre os cristãos nasce por causa de Jesus, mas a manutenção dela exige de nós, de cada um de nós. Nosso pensamento não deve ficar somente em nosso próprio umbigo, pelo contrário. Jesus orou ao Pai por seus discípulos em João 17, 23. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Nossa união é um fator significativo se queremos manifestar e apresentar o amor de Deus às pessoas. Nossa união apresenta o amor que temos uns pelos outros, amor esse que está atento às necessidades dos irmãos e busca solução. Atos 2:46 e o começo do 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus. Continuem observando a unidade que eles tinham. Estavam juntos, adoravam juntos, partiam pão juntos, faziam refeições juntos, supriam as necessidades uns dos outros. Você gostaria de fazer parte de uma igreja assim? Eu imagino que sim. E algumas cabeças, né? Sim. Agora, o quanto você tem contribuído para isso? Os discípulos do Senhor Jesus serão reconhecidos por meio do amor que tiverem uns pelos outros. Naquela primeira e antiga comunidade cristã, isso era notório. Ainda quanto ao caráter dessa igreja, perceba que Lucas é o autor do livro de Atos. Perceba que ele diz: com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus. No finalzinho, no slide. Uma vez que essa igreja vivia os elementos essenciais da fé cristã e apresentava um coração sincero é sem falsidade, louvar a Deus parece um resultado natural. E não é natural no sentido de acontecer ou de existir espontaneamente, mas é o resultado esperado de uma comunidade que depende de Deus, se dedica para aprender na Escritura e vive a unidade que a salvação em Jesus proporciona. Louvar a Deus é uma forma de tratarmos nosso descontentamento, de mostrar nossa gratidão, e isso impacta. Possivelmente impactou muitos em Jerusalém, a ponto de ganhar a simpatia de todo o povo. Veja Atos 2:47, tendo a simpatia de todo o povo. A fé cristã também gera apreciação e desejo. Isso foi realidade na primeira igreja. É verdade que ela gerou hostilidade, que ela foi perseguida.
Mas também é verdade que ela despertou o interesse de muitos naquela sociedade, a ponto da passagem que estamos estudando terminar dizendo que o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E eu conheço alguns casos de pessoas que não queriam pisar numa igreja, mas depois que foram, não queriam deixá-la, não queriam ir embora. Eu visitei um culto evangélico pela primeira vez na minha vida, foi na adolescência. O conhecimento, a autenticidade e a alegria dos adolescentes que eu conheci impactaram a minha vida. E eu queria continuar naquele lugar. Eu queria voltar mais vezes naquele lugar. Estar mais vezes com aquelas pessoas. Quando a comunidade cristã vive os princípios espirituais básicos da fé cristã, ela promove na sociedade um impacto profundo e positivo. O amor de Deus transcende barreiras culturais. No dia 24 do mês passado, Lucas, Naila, Reinaldo e a Tina, que alguns de vocês, se não todos, já conhecem, promoveram uma ceia de Natal no povoado Quixaba, no município de Glória, onde nós temos um trabalho com a Escola de Artes e Ofícios que nós chamamos de Mais Que um Carpinteiro. Eu trouxe para vocês aqui algumas fotos. Então essa é a fachada da nossa escola e várias mesas, várias pessoas, não sei se vocês conseguem contar quantas pessoas ali. Ali é Reinaldo orando, vários acompanhando ele em oração. Foram cerca de 120 pessoas. Pessoas que participaram levando comida e bebida. Pessoas que curtiram o momento e aprenderam o verdadeiro significado do Natal. Eu não trouxe aqui as fotos dos comes e bebes porque o momento poderia fazer com que vocês ficassem com muita fome. Nós ainda aqui somos uma comunidade pequena, mas queremos impactar a sociedade, ganhar a simpatia de todo o povo como ganhou a primeira igreja em Jerusalém. O resultado de se viver os princípios fundamentais da fé cristã, de apresentar um caráter que reflete quem Deus verdadeiramente é, se mostra no impacto causado na sociedade. Uma igreja, sim, ela cresce. E nesse nosso novo local, nós estimamos que caiba cerca de 30 adultos. Mas a minha preocupação não é com esse número. É com a vida das pessoas que quiserem fazer parte daquilo que nós chamamos de igreja e se reúnem nesse lugar. É com a fidelidade de cada um daqui que eu tenho, que eu me preocupo, com a fidelidade às escrituras desse grupo, desse corpo, desse pequeno corpo, ou dessa parte do corpo que nós chamamos de igreja. Quando nos preocupamos em conhecer as escrituras, nós ganhamos admiração e temor por Deus. Isso influencia, a admiração não é que ele nos admire, mas é que quando a gente conhece as escrituras, nós ficamos admirados e tementes a respeito de quem Deus é. Acho que ficou melhor agora, né? Isso influencia na nossa obediência. E nisso nos encoraja a viver mais e mais a vontade dele. Nos encoraja a convidar mais e mais pessoas a fazerem parte dessa história que, como igreja fonte em Paulo Afonso, só está começando. É através do ministério de cada um de vocês, de cada um de nós, ou seja, de todos nós juntos, que impactaremos a sociedade. Para os nossos nomes serem grandes? Não, obviamente que não. Mas para o nome do único Salvador ser glorificado. E é possível que você esteja aqui avaliando se essa é uma comunidade que você gostaria de fazer parte.
Eu acredito que essa igreja é uma alternativa possível, mas é você quem deve avaliar. Mas avalie segundo a palavra de Deus. Avalie o caráter da igreja. Avalie os valores da igreja, desse grupo que se reúne aqui. Talvez você já faça parte desse grupo já há algum tempo. E nesse caso, eu queria que você se perguntasse: como você tem contribuído para que essa comunidade, essa igreja local, esse corpo, parte do corpo, seja uma igreja que se dedica ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações? Como você tem contribuído para que essa igreja, esse grupo, tenha os traços de seu caráter aprovado por Deus? Você teme a Deus? Você se importa com a veracidade, com a fidelidade na divulgação, no ensino, na exposição da palavra de Deus? De que forma você tem buscado a união entre os irmãos daqui? Você tem se importado com as necessidades dos irmãos? Tem buscado supri-las? Você tem sido grato a Deus? Louvado Ele por quem Ele é e pelo que Ele faz? Pessoas que ainda não têm Jesus Cristo como único e suficiente Salvador têm apresentado admiração por seus valores cristãos? Você tem usado bem as oportunidades que Deus tem lhe dado de apresentar as boas novas? Vamos então orar a Deus para que Ele nos guie no caminho certo. Senhor, mais uma vez, obrigado por estarmos juntos. Obrigado porque a Tua palavra também nos mostra os valores fundamentais de uma igreja, essenciais, como a primeira igreja, quando o povo se reuniu, depois da pregação de Pedro. Obrigado por mostrar o caráter dessa igreja. Obrigado, Pai, por mostrar o impacto que essa igreja tinha na sociedade. Pai, nós pedimos para que essa seja uma comunidade assim, uma comunidade fiel à Tua palavra, uma comunidade que vive o Evangelho, uma comunidade que impacta a sociedade de forma positiva. Não somente para mostrar boas obras, mas que essas boas obras reflitam o Teu caráter e que pessoas se perguntem por que eles fazem isso. E nós, piedosamente e alegremente, possamos responder: é porque Jesus Cristo morreu por mim e por você. É porque Ele se importa conosco. É porque Ele nos ama. É porque Ele nos salva. Que essa seja uma igreja que impacta na sociedade, que vive a Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a olhar se estamos no caminho certo. É o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém.